Hoje eu vou contar pra vocês o método de como Loreninha aqui passou, como Loreninha passou em medicina e as coisas que você deve fazer e evitar de fazer durante esse ano, o resto desse ano, pra você não ficar aí 4 anos no cursinho que nem eu, entendeu? Já que nem todo mundo tem uma condição assim muito boa pra pagar um cursinho ou não consegue uma bolsa aí maravilhosa. E fica até o final porque a última dica é babadeira pra você aí que tá no cursinho, pra você que tá cansado dessa vida de vestibulando, ou pra você que tá só começando, já que é terceiro ano, amigo. Terceiro ano não é nem pra estar reclamando, tá bom? Olá pessoas, tudo bom? No vídeo sobre a minha trajetória, eu falei que eu passei 4 anos no cursinho. E 4 anos é um tempo, assim, bem considerável. Confesso que nos 3 anos anteriores eu fiz algumas cagadas, sabe? Tipo, de muitas coisas que eu não deveria ter feito. E essas coisas bem pontuais que sempre me distanciavam um pouco da minha aprovação, sabe? Confesso que ainda pratiquei algumas coisas no ano da minha aprovação, que no caso foi 2019. Só que a gente vai aprendendo com o tempo que certas coisas a gente tem que meio que deixar de lado. Hoje eu vim dar dicas de como você ser aprovada de um modo mais rápido, você não tem que passar 4 anos no cursinho, que nem eu passei, sabe? Essas dicas aí é pra você amigo que tá no seu primeiro ano de cursinho, é pra você amigo que tá no terceiro ano de cursinho. Confesso que desde que eu passei em medicina, eu tenho recebido várias perguntas de gente perguntando: Lorena, como você fez? O que você fez de diferente, sabe? Ou tipo, Lorena, eu tô no terceiro ano, eu tô desesperado porque eu não tenho condição de fazer um cursinho, eu quero muito medicina e eu tô entrando em crise de pânico porque estamos em quarentena e eu não tô conseguindo me concentrar direito. Tirando a parte da quarentena, eu já vivi tudo isso, sabe? Eu já vivi, tipo, a preguiça, eu já vivi o pânico e tá tudo bem, gente, tá tudo ok. A dica mais importante que eu tenho pra dizer hoje é que tenha paciência e esteja bem mentalmente. Não adianta você simplesmente aparecer aqui do nada e vou fazer a prova sem ter estudado, ou vou fazer a prova surtado porque já estudei demais. O ano passado foi o ano que a Lorena teve mais equilíbrio entre estudo e saúde mental, sabe? Por mais que eu já contei que eu tive 2 crises de pânico, mas essas crises de pânico, elas não me impactaram tanto quanto elas me impactariam se elas tivessem acontecido nos anos anteriores. Eu dividi basicamente as minhas dicas em 2 semestres, já que o primeiro semestre a gente já tá tipo, meio que acabando, e o segundo semestre eu vou contar ele basicamente como uns 3 meses antes do Enem. Isso eu tô fazendo sem ter nada de prerrogativa, nada de tipo, Enem vai mudar, Enem vai... Não. Eu não sei se o tio Abraão vai mudar o calendário, espero que sim, porque tá saindo muita gente prejudicada por causa disso. Vamos contar segundo semestre sendo os 3 últimos meses do Enem, tá bom? Primeiro semestre, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é: consuma, tenha, aprenda o maior tipo de conteúdo possível. Eu tô fazendo esse vídeo já no final aí de abril, começo de maio, então corre que dá tempo ainda, tá bom, gente? Lorena, nos anos anteriores, sempre focava: vou aprender conteúdo ou vou fazer questão. No terceiro ano, eu nem vou contar, porque a maioria dos conteúdos eu tava meio que boiando, sabe? Tipo, era merda boiando na água, assim, sabe? Eu tinha tido um ensino médio péssimo, então não vamos aí contar muito bem como o terceiro ano, mas meu primeiro ano de cursinho, que digamos que eu considero o sonho do meu terceiro ano, foquei muito em aprender conteúdo, sabe? Tipo, muito, muito, muito. E eu fazia poucas questões. No segundo ano de cursinho, eu já foquei muito em questões. Eu vi que eu tinha melhorado 50 pontos nisso. Não, essa vai ser a técnica certa, sabe? Esse ano eu vou passar porque é pauleira, é só fazer questão e pronto. E não é só isso. A segunda dica pro primeiro semestre ainda é ter uma rotina saudável. Estamos em quarentena, mas podemos sim fazer exercícios em casa, podemos sim... Eu vi uma reportagem de um velhinho que corria, eu acho que uns 10 quilômetros dentro de casa. Então, não tem desculpa. O seu corpo tá fazendo a prova e não só a sua cabeça, tá bom? Se você se cansar no meio da prova, você vai perder a sua vaga. Nessa rotina saudável, eu incluo sono e eu incluo também rotina de atividade física. Eu sei que pra vestibulando, pra dormir é uma coisa assim, ó, uma coisa muito difícil, porque a gente tem muita preocupação, a gente sempre acha que tá fazendo menos do que a gente deveria ter feito, só que durma. A terceira dica pode parecer bem boba e bem assim... bizarra pra quem tá no terceiro ano e pra quem tá no cursinho e pra quem já sabe o quanto medicina é difícil de passar, que é: tire o máximo de dúvidas possível. Eu fiz cursinho num local que tinha mais ou menos 200 alunos por sala, então as pessoas meio que ainda sentindo vergonha de tirar dúvidas, e eu também sou uma delas. Uma coisa que eu fazia pra não sentir tanta vergonha em perguntar era fazer o quê? Sentar bem na cara do professor. Confesso que eu odiava, tipo,
Eu odiava muito sentar na primeira fileira, só que me fazia me sentir menos inibida pra falar, sabe? Pra perguntar ao professor, já que eu não tava vendo ninguém ao meu lado, assim, ninguém olhando, me julgando, sabe? E a última dica pro primeiro semestre tá conectada com a primeira, que é fazer o máximo de questão possível. Porque se você não praticar, você não vai conseguir fazer a prova no tempo hábil. E você não fazer a prova do Enem no tempo hábil já faz você chutar várias questões. E você chutar várias questões sem ter lido acaba com a sua TRI. Foca bastante em desenvolver habilidades para você fazer cada vez a questão mais fácil. A questão do Enem sempre, ela é repetida. Por mais que a questão não seja a mesma, o conteúdo sempre vai se repetindo, sabe? Então você sabe que vai ter questão de regra de 3 na prova. Então, amigo, por que você não estuda regra de 3? Pro segundo semestre, eu tenho menos dicas pra dar, já que é um semestre bem mais curto. A gente vai fazendo uma linha assim super na doida, sabe? Tipo, o quê? No cursinho que eu estudava, as 3 últimas semanas era somente pra revisão. Então, a primeira semana, depois que mudou tudo, era só pra tirar dúvidas gerais, sabe? De todas as matérias. Na segunda semana, era somente pra revisar as provas do primeiro dia. Então, tinha oficina de redação, tinha aulas de linguagens e tinha aulas de humanas. Então, eu ficava louca, literalmente louca, porque eu não aguentava mais olhar pra cara de professores, assim, de matérias que não eram muito interessantes pra minha pessoa, sabe? Porque sou uma pessoa de biológicas e exatas. Na terceira semana, era somente aula de matemática e aulas de natureza. Então, também, por mais que eu gostasse muito dessas matérias, eu já tava tão saturada das aulas da semana anterior que eu já não aguentava mais olhar a cara do mesmo professor, tipo, égua, sabe? Mas antes de tudo isso, antes de revisar, o segundo semestre é pauleira por quê? Eu tirei tudo pra conhecer a prova que eu ia fazer, sabe? No ano passado eu já tinha feito o Enem 6 vezes. Então eu já me considerava, assim, tipo, super expert, não sei o quê. Só que a gente ainda não fez todas as provas possíveis, sabe? Eu revisando as provas do Enem, nem eu consegui fazer todas as provas que eu queria. Eu queria fazer pelo menos a primeira e a segunda aplicação. E essa era a minha meta, sabe? Só que eu não consegui cumprir. E tá tudo bem, sabe? Porque vamos lá voltando pra ter uma rotina saudável, pra não me estressar mentalmente e todas essas outras coisas, sabe? Eu foquei bastante em conhecer a prova que eu tava fazendo, conhecer o estilo de prova e entender o porquê eu tinha tanta dificuldade em linguagens, em construir uma quantidade boa de questões em linguagem, porque eu nunca passava de 28 questões, eu nunca passava disso e eu tava muito cansada porque eu me esforçava bastante, eu tirava tempo de humanas pra fazer isso. Eu fui tentar, principalmente em linguagens, aprender o modo que a prova funcionava. E por mais que não tenha dado explicitamente certo, eu tinha uma meta de acertar 35 questões em cada. A minha meta de linguagens era um pouco mais abaixo. Eu tinha uma meta de acertar, tipo, acima de 30 em linguagem. Eu fiz todas as provas de 2009 até 2018, que foram as últimas provas a terem sido feitas sem ser a do ano passado. Eu sentia que eu precisava aprender mais como fazer a prova. E, segunda dica, redações toda semana e assim que puder. Ou assim que puder, sabe? Na semana do Enem, eu basicamente fazia a redação, depois eu ia revisar, sabe? Então, redação era a minha prioridade, já que é a nota que vale mais. É a nota que vale até 1000, então é uma das poucas matérias que vão até 1000. Pode ser que matemática vá até 1000, mas isso depende muito da TRI. Essas são as dicas direcionadas ao primeiro e ao segundo semestre. Então vamos às dicas gerais que você tem que manter ela durante o ano todo. A primeira dica geral é equilíbrio físico e mental. Eu botei lá ter uma rotina saudável no primeiro semestre, porque é muito difícil você ter uma rotina no segundo semestre que seja minimamente saudável, sabe? Tipo, você começa a comer mal, você começa a dormir mal, você começa a evitar a prática de exercícios físicos, mas, tipo, os exercícios físicos foram uma coisa imprescindível. Uma coisa que eu não abria mão no meu ano inteiro foi o funcional e o exercício físico. Eu poderia ter uma alimentação pouco saudável no segundo semestre, eu poderia dormir muito mal, tipo, tinha noites que eu quase não dormia direito por ansiedade, mas eu não abria mão dos meus exercícios físicos. Então, é uma coisa que eu acho que você não deve abrir mão, tipo, eu vou abrir mão dos meus exercícios físicos pra estudar. Não faça isso, é a pior coisa que você tá fazendo na sua vida. A segunda dica geral é evitar o estresse nos dias anteriores à prova. Eu aconselho você a evitar o estresse até um mês antes da prova. No último semestre, eu evitei até olhar simulado, entendeu? Porque eu sabia que se eu tirasse uma nota um pouco abaixo do que eu tava tirando durante o ano, eu ia ficar chateada. E a terceira e última dica é respeitar o seu cansaço. Eu sei que a gente que é vestibulando, a gente que é universitário, a gente tem mania de dormir, sei lá, pouquíssimas horas durante o dia. A gente tem mania de
querer estudar mais do que o nosso corpo consegue absorver. E a gente tem mania de achar que nosso cansaço é preguiça. Ano passado, pra vocês terem ideia, eu acho que eu posso contar na palma de uma mão os dias que no dia seguinte eu ia ter aula de cursinho, ou ia ter prova, ou ia ter alguma coisa, que eu ia dormir mais assim, mais de 11 horas da noite. Principalmente de dia de aula, porque eu acordava muito cedo. O Enem não é tipo uma prova de 100 metros rasos. O Enem é uma maratona. E você tem que estar disposto a correr uma maratona. Você não pode estar cansado. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever no canal aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo de média, tá bom? Se vocês quiserem conferir o que eu tenho postado lá no meu outro canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na tela. Eu não sei como tá funcionando, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E é isso aí. Beijo. Tchau, tchau.